Você já parou para pensar que as opressões que as pessoas sofrem não são como uma lista de compras? Não é como se alguém fosse mulher mais negra, mais pobre, somando desvantagens. A realidade é muito mais complexa. É aí que entra um conceito poderoso: a interseccionalidade. Vamos imaginar que gênero, raça, classe, sexualidade são como fios de uma tecelagem. Eles não se somam, eles se entrelaçam, criando padrões únicos de privilégio e desvantagem para cada pessoa. Esse é o coração da filosofia pública feminista. Uma ferramenta para a gente entender o mundo e lutar por um lugar mais justo. Pensa comigo, quando uma política pública se diz neutra, para quem ela realmente foi pensada? Geralmente, para um sujeito que não existe na vida real, um padrão universal que acaba sendo homem, branco e de classe média. A interseccionalidade mostra que isso não funciona. Para ter igualdade de verdade, a gente precisa olhar para como a desigualdade acontece em cada cruzamento específico. Isso muda tudo na política. Liberdade não é só poder fazer o que se quer, mas ter as condições reais para isso. Tempo, dinheiro, segurança. Igualdade não é tratar todo mundo igual, mas criar mecanismos que incluam quem sempre foi deixado de fora. E a história da filosofia? A gente joga tudo fora? Não. A ideia é fazer uma reconstrução criteriosa. É como olhar para um baú antigo. Tem muita coisa valiosa lá dentro, mas ele foi montado de um jeito que escondeu tesouros e só mostrou um tipo de beleza ou de razão. A filosofia feminista chega com uma lanterna, iluminando o que foi excluído e, ao mesmo tempo, pegando conceitos antigos e dando uma nova roupagem, mais inclusiva e libertadora. Ela lê o passado, com o olho no poder, mas sem desistir de encontrar ideias que sirvam para todos. Mas essa filosofia não pode ficar só na teoria, trancada na universidade. O laboratório dela é o mundo real. As ruas, as redes sociais, o Congresso, as escolas. A teoria precisa conversar com os movimentos sociais, com as experiências das pessoas. Quando a teoria encontra a prática, ela fica mais rica, mais responsável. E a prática ganha argumentos, ganha clareza. Para esse diálogo acontecer, a gente precisa de investimento, de espaços de escuta, de uma linguagem que todo mundo entenda. O conhecimento não pode vir só de cima para baixo. Um tema central nessa discussão é a violência. Violência de gênero, racial, doméstica, policial. Ela não é um acidente de percurso. É o resultado de estruturas que se repetem há muito tempo. A filosofia pública feminista investiga como as leis, a burocracia e até a nossa cultura acabam protegendo agressores e culpando as vítimas. Mas ela não para no diagnóstico. Ela também pensa em soluções. Como criar um atendimento que não machuque ainda mais a vítima? Como garantir medidas protetivas que funcionem? Como educar para que estereótipos sejam quebrados? Isso nos leva ao trabalho e à renda. Por que certas profissões são desvalorizadas? Por que mulheres, especialmente mulheres negras, batem em um teto de vidro na carreira? A sobrecarga do trabalho de cuidado, que quase sempre cai no colo das mulheres, é uma peça-chave dessa injustiça. A filosofia feminista ajuda a dar nome a esses problemas e a pensar em saídas práticas. Processos de contratação justos, salários iguais para trabalhos iguais e, claro, dividir a responsabilidade pelo cuidado dos filhos e da casa. A interseccionalidade nos guia para criar escolas mais inclusivas. Isso significa ter materiais didáticos com diversidade de autores e histórias, professores treinados para não terem preconceitos e um ambiente escolar seguro para todo mundo. A própria filosofia tem um papel aqui. Ela nos ensina a pensar criticamente, a argumentar e a escutar, habilidades essenciais para viver em uma democracia de verdade. Até a linguagem que usamos importa. As palavras não são neutras. Elas moldam nosso jeito de ver o mundo. Por isso, a gente precisa escolher palavras que mostrem a realidade de forma mais clara e que não machuquem ninguém. Essa visão também tem um alcance global. Não dá para pegar um modelo que deu certo num país e simplesmente copiar em outro, ignorando a história, a cultura e a economia local. É preciso ouvir as vozes do Sul global, os saberes indígenas, as diferentes agendas feministas. Ao mesmo tempo, é preciso ficar alerta para não usarem a defesa dos direitos das mulheres como desculpa para preconceito, guerras ou autoritarismo. No fim das contas, a filosofia pública feminista é movida por uma esperança racional. Não é um otimismo bobo, mas uma disposição real para construir um mundo melhor. Com coragem, é a convicção de que justiça não é só distribuir coisas, mas transformar as relações entre as pessoas, reconhecer a dignidade de cada um e compartilhar o poder. A interseccionalidade nos dá a bússola, e a filosofia feminista nos dá o método, crítica, imaginação e, acima de tudo, compromisso com o mundo em que vivemos. Obrigado por assistir. Se você se interessa por esses debates e quer continuar essa conversa, se inscreva no canal
e ative as notificações. 8. Aproxima.